Essa é a aula número 1 da disciplina Pesquisa Científica em Arquitetura e Urbanismo para o período letivo emergencial em setembro de 2020. Hoje trataremos do assunto ciência e conhecimento. A disciplina ela está estruturada em 5 momentos. Hoje, essa sobre ciência e conhecimento, a seguinte sobre métodos de pesquisa, o conceito, a importância, os tipos. Na terceira, teoria e fato, hipótese e a discussão sobre o problema de pesquisa. Na aula 4, trataremos dos métodos quantitativos, métodos qualitativos, como é que é feita a coleta, a análise de dados, principalmente para as pesquisas na área de arquitetura e urbanismo. Por último, na aula 5, vamos tratar especificamente do projeto de pesquisa, como é que se faz o delineamento desse projeto, como é que é o exame de um artigo científico baseado nesse projeto de pesquisa. Esse ponto de interrogação, ele traz em si 2 termos muito importantes para nós: senso comum e ciência. A discussão da diferença entre o que é senso comum e o que é ciência é o nosso ponto de partida nessa discussão sobre metodologia, sobre a pesquisa científica. Os 2 termos, eles se distinguem em função principalmente da definição do método. O senso comum não se distingue do conhecimento científico nem pela veracidade e nem pela natureza do objeto conhecido. O que os diferencia é a forma, o modo, o método e os instrumentos para conhecer tanto elementos da natureza como aquilo que para a ciência se representa como o nosso despertar para essa sistematização. É importante marcar que a ciência não é o único caminho de acesso ao conhecimento e à verdade. O senso comum, ele também leva ao conhecimento e, de alguma maneira, a uma determinada verdade. O mesmo objeto ou fenômeno pode ser matéria de observação tanto para o cientista quanto para o homem comum. O que leva um ao conhecimento científico e outro ao vulgar ou popular é a forma de observação. Como é que se vai trabalhar tanto para a ciência como o entendimento da rejeição de um senso comum depende eminentemente da maneira, do método que se vai utilizar. A ciência desconfia das verdades, das nossas certezas, vê o mundo através de problemas e obstáculos, enquanto que o senso comum, de certa maneira, vai acreditar nessas evidências que são colocadas. O conhecimento popular, ele é superficial, ele conforma-se com a aparência, ele é sensitivo na medida em que refere-se a vivências, a estados de ânimo e emoções. Podemos dizer que ele é subjetivo, o próprio sujeito organiza as suas experiências e conhecimentos. Ele é assistemático, não sistematiza as ideias, nem da forma de adquiri-las e muito menos da forma de expressá-las. Ele é acrítico, ele tem a pretensão de que os conhecimentos sejam verdadeiros. Essa palavra pretensão aqui é muito baseada naquilo que o indivíduo vai expressar, vai colocar como sendo verdade, como sendo crença. O conhecimento científico, por outro lado, ele é objetivo, ele busca estruturas universais que sejam capazes de dar conta daquela verdade em qualquer lugar do mundo, quiçá do universo. Ele vai dar conta de uma mesma verdade em qualquer situação. Ele é chamado de quantitativo, já que ele busca medidas e padrões, justamente para poder chegar na universalidade. Ele é homogêneo, porque ele busca leis gerais de funcionamento. Não adianta ter uma lei que funcione só para determinado lugar e não para outro. Ele é generalizador, já que reúne coisas percebidas como diferentes sob leis semelhantes.
percepção não significa ciência, mas na medida em que as coisas que são percebidas estejam sujeitas a leis semelhantes, a ciência se preocupa e se depara com essas situações. Existem basicamente 4 tipos de conhecimento. Nós já estamos falando aqui um pouco dos dois, que é o conhecimento popular, o conhecimento científico, mas também temos o conhecimento filosófico e o conhecimento religioso ou teológico. Vamos tentar tratar cada um deles. O conhecimento popular, como nós já vínhamos falando, ele é valorativo. Ele depende da minha referência e da minha maneira de entender a verdade. Ele é reflexivo, porque ele vai depender de um processo mental no qual eu vou processar o que foi percebido. Ele é assistemático, ele não segue padrão, ele não busca padrões, inclusive, embora ele seja verificável, já que o conhecimento popular ele é transmitido de uma geração a outra, de um indivíduo a outro, logo cada indivíduo vai poder verificar. Ele é falível, ele não se mantém a todas as observações, ele não é constante a todas as observações. Ele é inexato, já que não está preocupado com as leis que vão justificar e vão explicar ali. Já o conhecimento científico, como nós fizemos algumas observações anteriores, ele é real porque ele é baseado em fatos. Ele parte do que é factual. Ele depende de ele é contingente, já que é necessário delimitar essa realidade. Ele é sistemático, profundamente sistemático, já que ele busca identificar essas leis. Ele é verificável, vai estar sujeito a um procedimento. Ele é falível na medida em que dentro do que nós vamos discutir sobre o próprio método há uma certa delimitação dessas leis. Ele é aproximadamente exato, ele não é totalmente exato. Há uma discussão contínua para que aquelas verdades sejam a todo momento novamente verificadas e que possam ser cada vez mais entendidas. O conhecimento filosófico ele é diferente do conhecimento científico, principalmente porque ele é valorativo. Ele, assim como o conhecimento popular, ele vai depender da maneira e de como que o indivíduo se relaciona com aquela realidade. Ele não é reflexivo, ele é racional. Ele é eminentemente racional. Ele busca uma racionalidade que não é reflexão apenas. Ele vai estabelecer e vai buscar cada vez mais essa racionalidade. É diferente do conhecimento científico, que é mais contingencial. O conhecimento filosófico ele também é sistemático, assim como o conhecimento científico, já que ele vai depender de uma determinada forma metodológica de se trabalhar. Ele não é verificável como o conhecimento científico e o conhecimento popular, porque ele vai depender fundamentalmente de uma racionalidade identificada. Ele é infalível dentro do pressuposto racional que é colocado. Ele é exato porque ele não aceita a proximidade ou, como no caso do conhecimento popular, que não é exato e inexato. Já o conhecimento religioso, ele não é exatamente o conhecimento filosófico, principalmente porque ele passa a ser reflexivo. Ele é sistemático, valorativo, não verificável, é infalível e exato. Essa relação de tratá-lo como reflexivo é onde nós vamos alcançar, por meio desta reflexão, o que é chamado no conhecimento religioso de transcendência. A transcendência a um determinado ser, a um determinado pensamento, é o que vai distinguir esse conhecimento religioso. Abaixo, nós temos algumas charges que procuram contribuir para essa discussão. Na primeira, há uma escada e o personagem fala, claro que eu não acredito nessas superstições, porém ele não vai por baixo da escada. O que é que a gente está jogando aqui? Justamente com a relação entre o conhecimento popular e o conhecimento científico. Na medida em que o conhecimento científico, afinal de contas, é um personagem dos quadrinhos
que se coloca como um cientista, né, ele está aqui numa dúvida, né? Ele é baseado no cientificismo, mas ele não vai passar por baixo da escada, né? Embora ele tenha um determinado discurso mais do conhecimento popular. A outra figura mostra um cientista ou uma pessoa que está olhando um telescópio ao fundo, a lua, as estrelas, e duas figuras, a astrologia e a astronomia. Qual é a diferença entre esses dois termos? A astrologia, ela de certa maneira discute um conhecimento popular com uma certa tentativa de cientificidade, mas que não tem a mesma forma de trabalhar, o mesmo rigor do método da astronomia, principalmente porque a astronomia lida com leis gerais. Essas mesmas questões vão ser trabalhadas tentando aqui cruzar ou fazer uma oposição entre o que seria o método científico e o método religioso. Eu gostaria de enfatizar que aqui não há qualquer julgamento em relação a uma religião ou a uma crença. Há uma comparação por meio dessas figuras, em que no método científico haveria toda uma série de etapas onde se observa o fenômeno, formula-se uma hipótese explicativa, é feito o teste dessa hipótese, na medida em que há um método dentro disso, aceita-se a hipótese caso ela esteja correta e há como mostrar este teste de hipótese, esta aceitação da hipótese, por meio de uma determinada linguagem científica. É aí que está a definição da ciência. No caso do método religioso, existe uma observação e um aceite de uma determinada hipótese de forma dogmática. Ou seja, se nós observarmos aqui, é baseado num aspecto reflexível não verificável, já que não está sujeito a determinados métodos, e o comentário do sujeito é de que foi Deus, ou seja, há uma transcendência para a explicação desse processo. Já o conceito de ciência, para nós irmos um pouquinho mais a fundo na discussão, é justamente baseada na sistematização dos conhecimentos, do conjunto de proposições logicamente correlacionadas sobre o comportamento de certos fenômenos que se deseja estudar. A sistematização ela é fundamental para a ciência. A ciência, então, é todo um conjunto de atividades e atitudes racionais, dirigidas ao sistemático conhecimento com um objeto limitado, capaz de ser submetido à verificação. As palavras mais importantes nesse conceito é justamente a relação entre ciência e esse conjunto de atividades. Ou seja, é importante estabelecer um limite para o objeto para que ele seja capaz de ser submetido à verificação, sem deixar de fora o comportamento que os fenômenos nos quais esses objetos serão inseridos. E aqui nós temos uma série de termos importantes dentro do conceito de ciência. Primeiro, é o objetivo ou finalidade. Preocupação em distinguir a característica comum ou as leis gerais que regem determinados eventos. A função e o aperfeiçoamento, através do crescente acervo de conhecimentos da relação do homem com o seu mundo. Continuamente nós falamos que a ciência é desenvolvida. Por quê? Os conhecimentos eles são acrescidos a um acervo que compõe esse conhecimento. O objeto ele pode ser subdividido em material e formal. O entendimento do objeto enquanto material é quando se observa aquilo que se pretende estudar, analisar, interpretar ou verificar de modo geral. E ele é formal porque ele tem um determinado enfoque em face das diversas ciências que podem possuir o mesmo objeto material. No caso da arquitetura, no caso da edificação, o material, a edificação,
ele pode ser analisado, interpretado de uma maneira geral. Mas ele está sujeito a diversas ciências. Nós podemos estudar os edifícios tanto na sua construção, na sua forma de existir, quanto nas ciências sociais, na medida em que aquele mesmo objeto material, a edificação, vai estar sujeito a um determinado enfoque. Então, para a área de arquitetura e urbanismo, é muito importante que a gente entenda tanto a materialidade como a formalidade, tanto da cidade como do edifício, para que a gente possa avançar no acervo da ciência sobre determinados objetos. Nós podemos, inclusive, subdividir as ciências em formais e factuais. Formais ligadas principalmente à lógica e à matemática são muito diferentes daquelas factuais, que nós nos preocupamos, nós objetivamos entender determinados fatos chamados naturais e sociais. A arquitetura e o urbanismo está justamente nesse envoltório, porque ela lida com as ciências factuais naturais, a física, a química, a biologia, com determinados enfoques que tragam para a arquitetura e o urbanismo determinados conceitos, assim como factuais sociais, ligados à antropologia cultural, o direito, a economia, a política, a psicologia social, sociologia e outros. Todas essas articulações, ou todos esses enfoques que são dados, nos interessam na arquitetura e urbanismo. Daí a preocupação de observação, de análise, de reflexão, para que a gente possa extrair de determinadas ciências aqueles enfoques que interessam a arquitetura e urbanismo. É muito importante, então, a ciência é uma forma insubstituível de se chegar a conclusões fundamentadas sobre o mundo em que vivemos e o lugar que nele ocupamos. A ciência procura tornar o mundo inteligível, tentando deliberadamente alcançar resultados livres das limitações do senso comum. Daí a nossa grande preocupação em estabelecer uma determinada trajetória, uma formalidade na pesquisa, para que a gente possa efetivamente fazer ciência.